Glória a Deus. Estamos todos acordados, amém? Por mais que a cama hoje queria segurar alguns, nós queremos viver a palavra que Davi disse. Eu me alegro quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez o nosso corpo não se alegre, ele queria ficar embaixo do cobertor. Mas hoje é domingo, é o único dia que eu tenho para descansar. Aí a nossa mente começa a nos convencer ao contrário. Mas nós tomamos uma decisão por nosso corpo, pela nossa mente, e dissemos não, nós nos alegramos de estar na casa do Senhor, amém? Aleluia! Você pode fechar os teus olhos se nós engrandecermos a Cristo vivo, aquele que não está mais pregado numa cruz, que não está morto, ao Cristo que nos acompanha todos os dias, em todas as horas, momentos, circunstâncias, ao nosso Cristo vivo, único e verdadeiro. Você pode elevar o teu coração nesse momento? Nós estamos aqui, Jesus, porque além de tantas coisas que podemos te pedir, nós estamos aqui porque nós te amamos e reconhecemos que Tu és o Deus da nossa salvação, que Tu nos tirou um dia de sermos escravos do pecado e de uma condenação eterna e nos deu a oportunidade de termos a Tua vida, Jesus. Nós queremos engrandecer ao Senhor com tudo o que somos. E se estamos aqui, Jesus, é porque nós queremos uma aliança contigo, reafirmar a nossa aliança que temos com o Senhor. Queremos ser fiéis até a morte, porque sabemos que teremos uma coroa da vida eterna nos esperando. Olhe para nós e encontre corações dispostos a te ouvir e te obedecer, Jesus. Eu sei que nós muitas vezes não correspondemos como gostaríamos ou como deveríamos, mas vai nos aperfeiçoando, vai nos limpando, vai nos libertando, Pai, nesse caminho e nesse processo que temos contigo, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Sim, eu creio, e sobre Tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre Tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Você pode dizer isso? E sobre Tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, sobre Tua palavra eu me movo. Vamos dizer essa verdade? Mesmo que sobre as águas creio, sobre Tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre Tua palavra me movo, me movo. Aleluia, você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Essa é uma das canções que eu amo adorar a Jesus com ela, porque ela expressa uma oração do nosso coração. Então essa canção você não vai cantar para você, nem para o irmão do lado, mas você vai cantar para Deus, para Cristo, e você vai dizer: Senhor, a Tua voz é tudo que eu preciso ouvir, e só as Tuas palavras me dão direção. Vamos lá juntos, bem forte. Tudo que eu preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção. A Tua voz é tudo que eu preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver, se tornam para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem ver, eleva o meu coração.
sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra me movo, me movo. Vamos de novo? Tua voz é tudo que eu preciso ouvir, tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir, As palavras me dão direção. faça essa oração pra Ele. Me fazem crer, me fazem ver, se tornam para os pés do chão. Me fazem crer, me fazem ver, eleva o meu coração. Sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra me movo, me movo. Vento pode soprar e o céu escurecer, mas minha fé permanece em ti. Vamos dizer isso? Vento pode soprar e o céu escurecer, mas minha fé permanece. Você pode olhar para Cristo e dizer isso para Ele nessa manhã. Vento pode soprar, não importa, e o céu escurecer, mas minha fé permanece. Mais uma vez, vamos dizer isso. Que pode o dia mal chegar, mas a nossa fé está nele. Soprar e o céu escurecer, mas minha fé permanece em ti. Porque meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Nosso coração está, Jesus. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te Vamos, ouvir. igreja, vamos dizer isso pra Ele. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Não somos daqueles que agora retrocedem. Não somos daqueles que agora Nós não olharemos para trás. não
somos daqueles. Nós não olharemos para trás. Agora retrocedem. Não somos daqueles. Nós seremos fiéis até o fim. Agora retrocedem. Não somos daqueles que agora retrocedem. Eu creio e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio. E sobre tua palavra eu me movo. Sabe que tem momentos que nós vamos andar por terra firme e nós vamos ter segurança do passo que nós estamos dando. Vão ter dias claros que nós vamos enxergar cada passo que nós estamos dando e ter mais convicção. Mas vai ter dias que o Senhor vai nos chamar para momentos de andar sobre as águas. E aí nós perdemos a confiança em nós, porque nós não sabemos como fazer. Nós perdemos a confiança em tudo que já experimentamos ou já vivemos, porque a nossa experiência não vai valer nada. Nós não podemos nem contar com a pessoa do lado, porque se ela tentar me levar sobre as águas, nós duas vamos afundar. Mas daí nesses dias, a nossa tendência é achar: agora Deus me abandonou, agora eu estou sozinho nessa. Mas é justamente nesses dias. E eu, quando falo nessa música, eu me lembro muito da passagem onde os discípulos estavam naquele barco e era noite, era escuro, estava chovendo, tinha uma tempestade. Não era uma pescaria normal que eles faziam todos os dias, durante o dia, onde tinha o sol para iluminar eles. Era uma pescaria de noite. E era muita chuva, era uma tempestade, era o vento soprando, era a chuva vindo. E aí, um deles consegue ouvir a voz de Jesus e andar sobre as águas. O Senhor nos convida nesses dias para sermos eu e você esses, a ouvir a voz dele, a obedecer e andar sobre as águas. E tem dias que nós vamos ter que olhar para o Senhor e não tirar o olho dele e dizer: Senhor, eu estou com medo, o vento está vindo forte, a chuva está vindo forte, eu não sei o que eu vou fazer. Mas é nesse momento que ele te convida a dar os primeiros passos sobre o sobrenatural dele, aleluia. E ele só convida filhos, ele só convida aqueles que têm o coração nele. E justamente a fé, e nós estamos falando de uma palavra, de uma música que fala sobre ter fé, crer numa palavra. E em Hebreus fala que a fé justamente é o quê? É a certeza, não é a dúvida, mas é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Nós não vemos muitas coisas e muitos processos da nossa vida, nós não sabemos o final nem o que vai acontecer. Mas a fé é a certeza do que nós esperamos, que Cristo está conosco, que eu vou chegar lá do outro lado, aleluia. Você pode erguer as tuas mãos bem alto e dizer: Senhor, eis-me aqui para esse processo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu quero ouvir a tua voz e obedecer, eu quero andar sobre essas águas, Jesus. Eu quero ser aquele filho obediente, que é obediente, Senhor, até o fim, porque nós sabemos que o fim para nós é um recomeço de uma vida eterna com o Senhor. Nós esperamos o dia do Senhor, nós temos certeza desse dia. E nós queremos ter fé para vencer o dia mau. Nós queremos ter fé para vencer os dias de tempestade, à noite, aonde nós não enxergamos o passo à nossa frente. Nós queremos ter fé para viver esses dias. Vamos, igreja, vamos clamar nessa manhã. Está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está Acaso alguma coisa impossível para o a te Senhor? ouvir e obedecer. Acaso a luta que você está vivendo é impossível de Deus agir? Não, nada é impossível ao Senhor. A te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto
sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra me movo, me movo. Aleluia! Aleluia! E antes de nós adorarmos com a próxima canção, essa canção que nós vamos declarar, ela está no livro de Abacuque, capítulo 3. Onde Abacuque, no 3º capítulo, ele muda a posição dele do 1º capítulo. Abacuque fala com Deus no 1º capítulo do livro dele, e ele coloca todas as mazelas dele para fora, e ele questiona o Senhor. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando as lutas vêm? Talvez seja o nosso clamor muitas vezes. Até quando, Jesus? Até quando essa situação vai continuar? Aí no capítulo 2 em diante vem a resposta do Senhor para Abacuque. E a resposta do Senhor não é resolvendo todos os problemas e todas as mazelas de Abacuque, capítulo 1. O Senhor vem respondendo a Abacuque: eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo soberano sobre todas as coisas. E meus olhos continuam percorrendo toda a terra. E aí no capítulo 3, Abacuque volta a orar. Só que agora um Abacuque diferente. E a partir do versículo 17, aquele Abacuque do capítulo 1 que estava derramando todo o questionamento, indignação diante de Deus de Israel. No capítulo 3, versículo 17, ele começa dizendo: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Se nós estamos em processos e estágios ainda, que parecemos ser Abacuque 1, depois você lê em casa todo o livro de Abacuque, que ainda estamos questionando, estamos duvidando, estamos colocando Deus na parede, o Senhor nos responde a partir de hoje e nos diz: eu continuo sendo Deus. Mesmo se todas as circunstâncias estão contra você, eu continuo sendo Deus. E aí que a nossa oração seja como essa, a partir de agora, de Abacuque 13, em dizer: Senhor, mesmo que as lutas se levantem, e aqui ele coloca falando que todas as circunstâncias ruins que poderiam acontecer para ele naquele momento, faltar boi, faltar ovelha, faltar uva, faltar azeitona, faltar o alimento. Imagina, ele chegou ao extremo de dizer: mesmo, Senhor, que falte o alimento na lavoura. Aí o versículo 18, que o meu desejo é que todos nós venhamos a viver todos os dias. Mesmo assim, Senhor, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. E o Senhor faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluia! Que apesar das nossas mazelas de todos os dias, muitas vezes, nós possamos ter a posição de olhar para Jesus e dizer: mesmo assim, eu me alegrarei em Ti. Porque a nossa alegria não é o quanto nós temos de comida, o quanto nós temos de roupa boa, mas a nossa alegria é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Os discípulos um dia chegaram para Jesus muito felizes e muito empolgados, porque eles estavam orando pelas pessoas e os milagres estavam acontecendo. Imagina, eles disseram: mestre, nós oramos e o demônio sai. Mestre, nós oramos pelo enfermo e ele é curado. E Jesus olha para eles
que diz que a alegria de vocês não seja os milagres, os sinais e as maravilhas. Sim, isso enche o nosso coração de alegria e é bom, mas a maior alegria do que essa é que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. E a maior alegria de um crente não é a vida terrena, mas é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! E nós vamos declarar essa canção nessa manhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos dizer isso de novo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos crescer nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos com as nossas vozes declarar isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode colocar a mão no teu coração e vamos dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Deus da nossa salvação. Todavia eu me alegrarei. Vamos, igreja, enche teu pulmão e vamos cantar mais uma vez as nossas vozes dizendo isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode pensar nas circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, E não haja fruto na Pense nas circunstâncias que você está passando e diga isso. Diga isso. todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Abacuque, ele não teve um sentimento, ele teve uma posição. Ele não sentiu uma alegria, mas ele teve uma posição de dizer: Senhor, quando tudo isso acontecer, eu vou me alegrar e exultar no Senhor, no Deus da minha salvação. Cristãos não têm sentimentos e não são guiados por eles, mas cristãos têm posições. E a nossa posição hoje é dizer para o Senhor: a minha aliança contigo, Senhor, vai muito além do que estar tudo bem ou não. A minha aliança com o Senhor vai além de eu ter lutas ou não. A minha aliança com o Senhor, ainda que tudo aconteça, ela não será quebrada, Senhor, porque eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha vida e da minha salvação. Aleluia! Vamos mais uma vez dizer esse refrão. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Te amamos, Senhor, te adoramos nessa manhã, bendizemos o Teu nome, Senhor, te exultamos no
submetemos e nos sujeitamos à Tua vontade, Jesus. Que a nossa vida, Senhor, ela possa ser um reflexo do Cristo a qual nós servimos, do Cristo a qual nós adoramos, do Cristo a qual nós expressamos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, nessa manhã, por essa oportunidade que Tu nos dá, de podermos mergulhar mais fundo em Ti, de podermos expressar o nosso amor ao Senhor, de podermos não apenas abrir nossa boca e declarar canções, mas que podemos, na verdade, encarnarmos aquilo que temos falado. Nos ajude, Senhor, a proclamarmos o Teu nome, não apenas quando tudo vai bem, mas a proclamarmos o Teu nome em todos os momentos que podemos estar vivendo. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Teu toque sobre nós seja eficaz, seja efetivo nessa manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos uns pelos outros nessa manhã. Abraça essa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Ore com ela nessa manhã. Peça que o Espírito Santo possa falar com ela, possa ministrar o coração dela aqui nessa manhã. Seja sensível a essa presença, que possamos ser sensível a esse toque do Senhor aqui, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Tu és o centro das nossas vidas, Tu és o centro de tudo, Jesus. Seja o centro dessa reunião, Pai. Jesus, seja o centro, minha fonte e canção, Jesus. Jesus, seja o centro, minha canção, e canção, Jesus. Vamos declarar isso nessa manhã. Jesus seja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Mais uma vez, Jesus seja o centro. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, minha esperança e canção, Jesus. Mais uma vez, Jesus seja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus.
seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Diga: Jesus, seja a visão. Jesus, Seja a visão. seja a visão, Meu caminho e direção. meu caminho e direção, Jesus. Mais uma vez nós diremos isso. Seja a nossa visão, Senhor. Jesus, seja a visão, Meu caminho. meu caminho e direção, Jesus. Aleluia. Esse é o nosso clamor, Senhor. Seja o centro de tudo. Seja o centro de tudo, Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos aplaudir a Ele, que Ele é o autor da nossa vida. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Te amamos, Jesus. Você pode sentar no seu lugar nessa manhã. Bom dia. Bom estarmos juntos aqui. Boa oportunidade que o Senhor Ele nos dá de podermos, na realidade da Sua palavra, sermos tensionados e sermos alinhados com o propósito eterno do Senhor. Meu anseio nessa manhã e a minha oração é que você possa, na verdade, se sujeitar e se submeter à palavra do eterno. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com reuniões, tão acostumados em estarmos juntos e até mesmo de nos ouvir ou de ouvir a voz do pastor, e parece que às vezes a gente entra no modo, no nosso cérebro, já que parece que ele entra no modo chamado automático. E não existe nada pior do que estarmos no modo automático, porque quando nós estamos no automático, nós perdemos o senso de racionalizar ou de raciocinar aquilo que a palavra está nos orientando, aquilo que a voz de Deus está trazendo sobre nós, para que possamos ter direção. Estamos juntos? E por isso que muitas vezes eu pergunto: você está me entendendo? Faz sentido? Você está compreendendo? Porque isso precisa ser digerido por todos nós. Eu sempre menciono e falo isso, né? O que diferencia bons profissionais dentro de uma sala de aula é o nível que esses profissionais ou que esses alunos estão prestando de atenção àquilo que está sendo ensinado a eles. Dentro de uma sala de aula ali, futuramente pode ter médicos, pode ter pessoas que vão buscar uma formação a mais e outros que vão só estar satisfeitos pelo modo de concluir o ensino médio. A diferença muitas vezes está na atenção que aquelas pessoas ou que esses alunos estão prestando, estão se dedicando para aprender. Então, se você e eu saímos da nossa casa nessa manhã para estarmos aqui, não é para cumprirmos um ritual, é para que possamos ter a nossa mente no Senhor e que o nosso coração possa estar diante da palavra dele, para que a palavra do Eterno, ela possa nos definir nesses dias. Amém? Então nós estamos aqui no nosso ministério, na Lugar de Vida, desde domingo passado. Entramos num tema chamado o que é ser igreja. E esse tema ele é muito pertinente, não apenas para os dias atuais, como ele sempre foi pertinente desde quando Jesus ele startou a igreja dele aqui na terra. Então, nós muitas vezes viemos de denominações ou de religiões muito mais voltada a um modo de vida moral do que a um modo de vida de caráter. E isso corrompeu a nossa vida, porque a religião ela foca naquilo que o homem faz e o evangelho foca naquilo que o homem é.
A religião, ela foca naquilo que a pessoa deve fazer num dia na semana, e o evangelho verdadeiro, ele foca naquilo que o homem deve se tornar integralmente em todos os dias da sua vida. E nós viemos muitas vezes de religiões que apenas focavam na nossa moral, e nós nos preocupávamos em não faltar culto, e não entendíamos que o culto para o Senhor é nós nos tornarmos um sacrifício vivo a Jesus. E isso faz toda uma diferença. Então, nessa manhã, eu peço que você possa, junto comigo, nesse tempo que nós vamos ter agora, mergulhar naquilo que o Senhor está falando. Então, nós estamos falando muito sobre esse tema, sobre o que é ser igreja. Nós falamos domingo passado sobre os primeiros pontos do que não é ser igreja. Então, a igreja não é um elevador, a igreja não é um hospital, a igreja não é um ponto de pregação, a igreja ela não é um clube de amigos, a igreja ela não é um shopping, a igreja ela não é uma rodoviária, a igreja ela é uma família a qual o cabeça dessa família se chama Jesus. A igreja ela é um lugar onde nós temos uma aliança um com os outros, e uma aliança que nós queremos que essa aliança nos leve a um lugar chamado eternidade. A igreja ela é uma família, a igreja ela não é um grupo de amigos. Ninguém troca de igreja, porque quando somos uma família, nós não estamos ali para gostarmos uns dos outros, e sim nós estamos ali para amar uns aos outros. E a igreja, o que diferencia a igreja de um clube, o que diferencia a igreja de um grupo de amigos, o que diferencia a igreja de uma torcida organizada, o que diferencia a igreja de um partido político é termos uma aliança um com os outros. E uma aliança chamada aliança de amor. Amém? Então é isso que nos faz ser igreja. Então, enquanto não tivermos uma aliança de amor, ainda não nos tornamos igreja. E por isso que nós tiramos a reunião de partir do pão da noite e colocamos ela para o domingo pela manhã. Para quê? Para que nós pudéssemos aqui estar em família. Então, se alguém hoje pela manhã está aqui nos visitando, você é muito bem-vindo. Mas eu quero só te trazer uma clareza. Você está numa reunião familiar. É a mesma coisa você chegar na minha casa lá, os meus filhos me desobedecerem, e você me vê eu puxando a orelha do meu filho, você me vê eu batendo com a vara na bunda deles. Você pode ficar um pouco desconfortável, mas você está falando, não, isso aqui é a família do Fernando. Então é mais ou menos o que vai acontecer hoje de manhã aqui. Nós estamos aqui não na família do Fernando, nós estamos aqui na família daqueles que creem em Jesus. Amém? Estamos na família de Jesus. E aí talvez se você está nos visitando, falar, meu Deus, por que a palavra fala isso? Porque a gente está em família, você pode se constranger, mas que esse constrangimento leve você a ter o anseio de ser família conosco, porque somos da família daqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 16. Hoje nós vamos apresentar novos membros da família de Jesus, da família Lugar de Vida também. Aleluia! Quem está feliz por isso? Eu estou muito feliz por isso. A família está crescendo. Estou muito feliz com aquilo que estamos vivendo nesses dias. Domingo passado, estávamos aqui quase que faltando cadeiras, isso é muito bom, e tínhamos apenas 2 visitas aqui no domingo passado. Então é bom que a família, alguns estão voltando, isso é bom. Alguns estão entendendo que esse é o tempo de firmar os pés no Senhor. Mateus, capítulo 16. Vamos junto aqui. Versículo 15. Posso ler, amados? Diz assim: ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro,
E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olhe para mim, se você puder, fique com a sua Bíblia na sua mão. O que acontece? A linguagem que Jesus falou, ela possivelmente era uma linguagem ou hebraica ou aramaica. Então, o idioma aramaico, ele é um idioma muito semelhante ao hebraico. E a Bíblia, no original, ela foi escrita em aramaico. Então, provavelmente, quando Jesus aqui, ele falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus aqui, ele está dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua carral. Nós, por muito tempo, a gente foi catequizado que o nome igreja significa eclésia. Só que a palavra eclésia, ela vem do grego. E Jesus, ele não falava na linguagem grega. Jesus, ele falou na linguagem aramaica ou hebraica. Porque quando a gente entende que igreja é eclésia, a palavra eclésia significa chamados para fora. Agora, quando Jesus ele fala igreja, ele não está falando em eclésia, ele está falando sobre carral, que quer dizer minha família ou meu corpo. E talvez a gente possa pensar, falar, tá pastor, beleza, mas que diferença tem isso? Tem uma grande e enorme diferença. Porque se nós pensamos que igreja é eclésia, a gente pensa que Jesus está chamando alguém para fora, apenas por chamar para fora. Agora, quando nós entendemos que Jesus está falando sobre igreja como carral, ele está falando sobre um corpo, sobre uma família, sobre uma congregação. Então, qual é a diferença do nosso grupo aqui? Qual que é a diferença do grupo de Cristo para um grupo de amigos? Qual que é a diferença do grupo de Jesus para uma torcida organizada? Qual que é a diferença do grupo de Jesus de uma coligação partidária? Qual que é a diferença do grupo de Jesus de outro qualquer ajuntamento que pode haver e ter no dia de hoje? A diferença está em ser uma família. A diferença está em ter uma aliança. E o que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas que têm uma aliança uns com os outros. Uma família é um grupo de pessoas que eles têm uma aliança que é muito maior do que uma aliança verbal. É uma aliança pactual, é uma aliança de sangue, é uma aliança que vai levar ele à eternidade. É uma aliança que não há como ele romper. Quando que uma pessoa troca de família? Quando essa pessoa ou ela não é alimentada, ou ela está sendo abusada, ou ela está sendo violentada. Apenas em cima disso uma pessoa troca de família. Ou ela não é alimentada como deve, ou ela está sendo abusada, ou está sendo violentada. Agora, o que torna alguém família é quando nós temos uma aliança uns com os outros, e essa aliança, ela vem porque nós amamos o Senhor, o dono dessa aliança. E família é não gostar de tudo que o outro faz, mas é acima do gostar, é nós entendermos que nós nos amamos. Tem muita coisa que os meus filhos podem fazer que eu posso não gostar, mas isso não fará com que eu diga que eles não são meus filhos. Porque acima do gostar está a minha aliança de algo chamado amor. E se nós temos uma aliança, é algo muito difícil de nós nos separarmos. O que ocorre? A igreja, muito entre aspas, ela se tornou uma igreja que o que une as pessoas a um lugar é o interesse. Agora, a aliança é nós não termos o interesse pessoal, mas é nós termos o interesse interpessoal, ou o nosso interesse em Jesus. Se uma pessoa está na igreja apenas por interesse, quando ela receber algo, ou a qualquer momento ela pode perder o seu interesse, e quando perde o interesse, o que ela faz? Ela sai. Então, o interesse ele é algo superficial.
E o nosso interesse não está no que Cristo pode dar. O nosso interesse está em quem Cristo é. E por isso nós não somos um clube. Estamos juntos? E o que nos faz sermos igreja de Jesus é nós termos o mesmo Pai. E por isso, quando um homem chamado Nicodemos, ele se encontra com Jesus, Nicodemos, ele olha para Jesus, ele tem um momento de diálogo, e ele fala: eu quero poder entrar no teu reino, eu quero poder fazer parte da sua movimentação. Aí Jesus olha para esse homem chamado Nicodemos, um fariseu, um homem que conhecia as escrituras, estudado. Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, para que você possa entrar no meu reino, para que você possa participar da movimentação da minha igreja, você precisa ser família comigo. Jesus olha para Nicodemos e diz: é necessário você voltar a nascer, ou é necessário você nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Para que você, Nicodemos, possa fazer parte da movimentação da minha carral, da movimentação da minha igreja, eu e você precisamos ter um grau de parentesco de sangue. E como, Jesus, que eu vou ter um parentesco contigo? Jesus fala para ele: nós precisamos ter o mesmo Pai. E só teremos o mesmo Pai se você voltar a nascer. E não nascer agora do útero materno, mas nascer da água e do Espírito. Está comigo aqui? Só uma maneira de nós sermos família, só uma maneira de nós sermos igreja juntos, é nós termos o mesmo Pai. Ter o mesmo Pai é se submeter a uma nova natureza. Termos o mesmo Pai, nós nos submetermos à vontade daquele a qual nos criou. Grave isso, por favor. Para nós sermos irmãos, nós precisamos ter o mesmo Pai. Muitas pessoas a quais talvez nós chamamos de irmãos, eles ainda não são nossos irmãos. Muitas pessoas que outros falam: o irmão tal. O irmão não é para quando você esquece o nome de alguém. Irmão é quando nós temos a certeza que aquela pessoa, ela tem o mesmo Pai que eu tenho. E se nós temos o mesmo Pai, o nosso Pai nos educa da mesma forma. O nosso Pai, ele usa a mesma régua para medir ele vai usar para medir você. Se temos o mesmo Pai, ele vai nos educar da mesma forma. Não na mesma pedagogia, mas da mesma forma. Ele vai usar a mesma palavra para nos educar, ele vai usar a mesma palavra para nos alinhar. E como o Senhor nos alinha? A palavra discípulo, ela vem do Velho Testamento, que significa ben, e a palavra ben significa filho. Então a palavra discípulo, ela é uma palavra muito semelhante a algo que Deus usa para nos fazer filho. Qual é? Disciplina. Diga comigo: discípulo. Mais alto: discípulo e disciplina são palavras semelhantes. Então, como que Deus ele faz os seus filhos? Como que Deus ele educa os seus filhos? É na disciplina. Porque quanto mais ele nos disciplina, mais discípulos, mais filhos, mais ben nós os tornamos. Então todo filho, ele vai ser automaticamente disciplinado. E qual que é a pedagogia da disciplina de Cristo? A palavra disciplina, ela é algo que nós precisamos entender amoroso. A disciplina é amorosa. A disciplina, ela é amorosa. Diga comigo: a disciplina é amorosa. Mais uma vez, a disciplina é amorosa. Agora, o que acontece? Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque isso precisa ficar evidenciado para nós, que disciplina é algo amoroso. Porque nós sempre pensamos que quando o Pai nos disciplina, o Pai não nos ama. Agora me entenda, quando alguém pensa que a disciplina não é amor, nós só pensamos isso quando nós somos infantis. Nós só pensamos que a disciplina não é amor quando nós somos crianças. Quando nós batemos o nosso filho, quando ele é criança, quando nós corrigimos ele olha para nós, pelo menos os meus 2 fizeram isso, eles olham para mim chorando e diz: pai, tu não me ama?
E a minha resposta para eles é: filho, eu amo você tanto, que quando eu estou batendo neles, dói mais em mim. Mas eu bato neles porque eu amo eles. Quando que eu passo a entender que a disciplina é amorosa? Quando eu passo a me tornar maduro. Então, se você pensa que Deus, por te disciplinar, Ele te odeia, é porque você ainda não amadureceu. Quando você pensa que por Deus te disciplinar, Ele está te abominando, é porque você ainda não chegou no estágio de homem ou mulher madura. Porque se eu e você entendemos que disciplina é amor, quando Deus nos disciplina, nós temos que olhar para Ele e dizer: uau, obrigado por me amar, Pai. Obrigado, Pai, por estar me corrigindo. Porque a disciplina, ela vai nos levar a um lugar chamado arrependimento. A disciplina na igreja nos leva ao arrependimento. Nós não podemos ser levianos enquanto há um pecado explícito no nosso meio. E nessa manhã a gente vai mergulhar nisso. A disciplina para muitas pessoas é algo que não tem amor, mas isso é um grande erro, porque a disciplina, ela está vinculada, atrelada à palavra amor. Essa frase precisa ser anotada. A disciplina está atrelada, vinculada à palavra chamada amor. O que é amor? Enquanto nós não entendermos o que é amor, nós não saberemos o porquê que o Senhor nos disciplina. O que é amor? Para muitos, amor hoje é apenas um sentimento platônico. Mas biblicamente, o amor, ele é algo expressado do Pai. O mundo, entenda isso, não sabe o que é amor. O mundo não entende o que é amor. Agora, o cristão, ele entende o que é amor. Para um cristão, escute, sabe o que é amor? João fala isso na sua primeira carta, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ele disse que Deus é amor. Para o cristão, Deus é amor. Para o mundo, amor é Deus. Estamos juntos? Para o cristão, nós entendemos que Deus é amor. Agora, nessa manhã, eu vou entrar em alguns temas, em alguns pontos muito principais. Eu quero falar sobre a disciplina na igreja. Diga comigo, a disciplina na igreja, ela é bíblica. Agora, olha para mim. A disciplina, ela é amar. Em Mateus 18, por isso que eu pedi para você ficar aberto antes de Mateus 16. Em Mateus 18, Jesus ele fala aqui sobre uma parábola de 100 ovelhas. E ele fala nessa parábola das 100 ovelhas que uma se perde. E quando essa uma é perdida, ele deixa 99, bem segura. E ele vai em busca dessa ovelha perdida. Você está comigo ainda junto? E aí Jesus, ele fala que o pastor vai em busca dessa ovelha perdida e traz ela, e ali é a grande festa. Agora, eu acho interessante, porque no próprio texto de Mateus 18, ele entra numa explicação de como ele busca a ovelha perdida. Não apenas no sentido verbal, não apenas no sentido da fala dele. Estamos juntos ainda, gente? Mateus 18, 10. Ele fala sobre a ovelha perdida. E depois ele vai entrar sobre como que ele entra agora no processo de restauração dessa ovelha desgarrada. Estamos juntos ainda? Ele vai falar sobre como a igreja ela trata alguém que está em pecado. Em Mateus 18, 10, ele está falando sobre uma ovelha desgarrada. A partir dali, depois, ele vai entrar agora no sentido de como que a igreja ela vai tratar alguém que não se submete ao processo de arrependimento. E Jesus ele fala que quando alguém pecar contra uma pessoa, se alguém pecar contra você, ele está dizendo para a sua igreja, ele diz, você vai no particular, chama essa pessoa para que ela possa se arrepender e para que ela possa ser alinhada.
E ele diz o seguinte: se essa pessoa te ouvir, ela não se arrepender, você deve agora partir para a segunda etapa, para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você deve chamar testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, você dizer para aquelas pessoas o que aquele irmão está fazendo de errado, e você leva essas 2 ou 3 testemunhas juntos com esse irmão. Caso ele não se submeta a essas 2 ou 3 pessoas, aí então agora você deve levar o problema pessoal desse irmão para o entendimento da igreja. E a igreja, ao falar com esse irmão, se esse irmão não se arrepender, Jesus aqui ele diz o seguinte: considere-o como gentil e publicano. O que Jesus está dizendo? Se essa pessoa ela pecar, e você chamar ela no particular, ela não se arrepender, você deve então, por segundo passo, você deve buscar 2 ou 3 testemunhas. Se ela ainda não se arrepender, você deve levar esse problema então para que a igreja saiba. E a igreja então vai falar com ela. Se ela não se arrepender, a igreja, o corpo, a carral de Cristo, vai considerar essa pessoa como uma gentílica, como alguém que não faz parte da família. Então olha para o pastor Fernando, por favor. Apenas 2 vezes Jesus menciona nos seus lábios o nome igreja. Quantas vezes? A primeira em Mateus 16, para Pedro. E a segunda vez que ele fala igreja, carral, é em Mateus 18. A primeira vez que o nome igreja aparece, foi Jesus que mencionou para Pedro. E a segunda vez agora, esta instrução em Mateus 18. O que ocorre? Muitos erram no nosso meio. E aí, a igreja que não tem entendimento, o que ela faz? Ela, ao invés de falar com quem errou, ela fala para todo mundo o erro daquela pessoa. Isso é completamente errado. Se alguém errou com você, nem é o pastor que deve saber. Se alguém errou com você, o primeiro que deve saber é quem errou. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se você está vendo alguém em pecado, o primeiro que tem que saber disso é a própria pessoa. É o próprio ser humano. Agora, se ele não se arrepender diante do que você está falando, aí sim você chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele não se arrepender, aí sim nós vamos expor isso para a igreja. Então Jesus, escute isso e ouça, Jesus ele acredita em processos. Jesus ele acredita em processos para cura. Agora, qual foi a didática que Paulo fez em 1 Coríntios 5? Não precisa nós abrirmos lá. Em 1 Coríntios 5, a igreja que estava em Corinto estava tendo um grande problema. Qual foi o problema? Um jovem estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai. E isso aonde? No meio da igreja. O ato não no meio da igreja, mas essa história estava acontecendo aonde? No meio da igreja. Um jovem se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai. Aí em 1 Coríntios 5, Paulo ele pega e começa a chamar a atenção dessa igreja. E sabe qual é que era a situação dessa igreja? Essa igreja estava orgulhosa do que estava acontecendo. Agora, pastor, por que essa igreja estava orgulhosa do erro que estava acontecendo? Talvez aquela igreja estava achando que era bonito eles se orgulharem do pecado que estava acontecendo no meio deles. Talvez eles estavam orgulhosos por eles tolerarem o erro no meio deles. Olha, tem um cara que está transando com a mulher do pai dele e nós estamos amando ele, nós estamos respeitando isso. E aquela igreja estava se orgulhando por tolerar um grande pecado no meio dela. É como se no nosso meio aqui tivessem alguns com desvios sexuais, e nós pensássemos, não, olha, a Lugar de Vida é uma igreja abençoada, porque não é uma igreja que ama todo mundo igual, é uma igreja que tolera o pecado. Lá no Lugar de Vida tem vários gays, lésbicas, e ninguém fala nada. Isso não é motivo de orgulho. Pode ter pessoas assim no nosso meio, nós vamos amá-las, mas nós vamos dizer para elas que elas estão erradas. Nós vamos dizer para elas que isso vai levar elas ao inferno. Nós vamos amá-los, vamos abraçá-los, mas nós não vamos dizer que o erro delas é algo certo. Nós vamos falar até o final que aquele erro vai levar elas ao inferno. Em 1 Coríntios 5, vamos juntos comigo lá. Versículo 1.
Vou ler aqui já. Ouve-se por aí, Paulo está dizendo que entre vocês existe o quê? Imoralidade. Imoralidade tal, Paulo está dizendo, como não existe nem mesmo entre os gentios. Ou, Paulo está falando, imoralidade tal que nem mesmo existe em quem está no mundo. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vou ler de novo. Tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês tem um grande problema que nem há entre os que não conhecem a Cristo. Vocês que conhecem a Cristo, no meio de vocês que se dizem que conhecem a Cristo, tem um grande problema. E esse problema está levando vocês a ainda acharem que são orgulhosos. Como, pastor? Versículo 2, Paulo diz: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Olha para mim aqui. Paulo está dizendo o seguinte: igreja de Corinto, vocês deveriam estar chorando, vocês deveriam estar lamentando, mas vocês estão orgulhosos por estarem tolerando um pecado no meio de vocês, quando vocês deveriam ter no mínimo tirado essa pessoa do meio da igreja. Então o processo de Paulo em 1 Coríntios 5 é mais rápido do que Mateus 18. Por quê? Porque em Mateus 18 Jesus está falando de um erro entre irmãos. Já 1 Coríntios 5, Paulo está falando de um pecado que é evidente para o coletivo. De um pecado que está todo mundo vendo. E a igreja, Paulo está dizendo, ela precisa ser uma igreja sábia e amorosa. Agora olha para o pastor e quem tem caneta anota até essa frase para nós não esquecer. Amor sem sabedoria é doentio. Amor sem sabedoria é doentio. Diga comigo, amor sem sabedoria é doentio. E o que Paulo está pedindo para a igreja de Corinto? Vocês precisam ser uma igreja sábia e amorosa. Qual que é o processo ou qual que é o propósito da disciplina em 1 Coríntios 5? Vamos lá comigo? Primeiro ponto, só escute. A disciplina, ela vai expor o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é como um câncer, que adora se disfarçar. O primeiro ponto que nós aprendemos em 1 Coríntios 5 é que a disciplina, ela vai expor o pecado. O segundo ponto, a disciplina, ela sempre vai avisar a pessoa de um julgamento maior que está por vir. O versículo 5, olha aqui que Paulo diz: que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito dessa pessoa seja salva no dia do Senhor. Vamos dizer junto, diga comigo, que essa pessoa seja entregue a Satanás. Segura aqui, olha para mim, a gente pensa, pastor, uau, como que Paulo está dizendo para a igreja entregar alguém a Satanás? Preste atenção no texto. Paulo está falando que a igreja entregue essa pessoa a Satanás, para que o corpo dela, mais uma vez, o corpo dela seja destruído, para que ela não perca o seu espírito. Paulo está dizendo que a igreja entregue essa pessoa a Satanás, para que Satanás possa tocar no corpo dela, para que ela ainda, lá no fim, ela possa se arrepender e possa ser salva em Jesus. Vou perguntar com muita atenção. Faz sentido isso para você nessa manhã? Paulo está dizendo que a igreja considere ela como um gentio e entregue ela a Satanás. Por quê? Preste atenção. Ser igreja nos protege de ataques demoníacos. Existe um abuso no que fala a cobertura espiritual. Existe um abuso tremendo. Mas ninguém pode jogar fora a verdade que há sobre ser igreja. Ser igreja nos blinda. Ser igreja nos protege de todo ataque demoníaco. E Paulo está dizendo, quando a igreja entende que alguém no meio dela que está em pecado e não se arrepende, a igreja deve tirar dessa pessoa
a cobertura, para que Satanás toque no corpo dela, para que ela lá ainda no final ela possa se arrepender, para que o espírito dela seja salvo no dia do Senhor. Está comigo? Então Paulo está falando, o primeiro ponto, que a disciplina expõe o pecado. Segundo ponto, que a disciplina, ela avisa a pessoa do julgamento que ainda está por vir. Terceiro ponto, a disciplina, ela resgata a pessoa. E o último recurso da igreja, quando todos os outros avisos são ignorados, é isso. Quando a igreja ela traz muita disciplina, ela traz aviso, e essas pessoas elas não se submetem, esse é o último processo, a igreja reconhecer ela como alguém que não é igreja com a gente. Por quê? Porque isso vai lá no final resgatar a pessoa. Agora, quarto ponto, preste atenção, a disciplina protege os outros membros da igreja também. Está comigo? A disciplina de alguém que está no nosso meio, que está em pecado, está em erro, e todo mundo está vendo, e se nós, como igreja, vermos que ele não mais faz parte da igreja, do corpo, isso também protege a igreja que ficou. Assim como um câncer se espalha de uma célula para outra célula, o pecado também ele se espalha de uma pessoa para outra. A disciplina, o quinto ponto, ela também preserva o testemunho da igreja quando esta começa a seguir os caminhos do mundo. A disciplina, ela preserva o testemunho da igreja, para que o mundo possa olhar para a igreja e ver, uau, aquela igreja não segue os mesmos caminhos que nós. Está comigo? Por isso que Jesus ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo, igreja, vocês são o sal da terra. Agora olha para o pastor, preste atenção. Jesus ele fala isso em Mateus 5,13. Se o sal perder o seu sabor, se o sal ele se tornar insípido, o que Jesus fala? Como que eu vou restaurar o seu sabor? Jesus fala o seguinte, se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada, a não ser pisado pelo mundo. O que Jesus está falando, se uma igreja ela perde sua disciplina, se uma igreja ela perde o amor, se uma igreja ela perde o propósito, para que serve essa igreja? Para nada. Ele é um sal que não tem sabor, ele só vai ser pisado pelos outros. A gente pode ouvir isso e falar, uau, a disciplina dói. Mas nunca esqueça que você que entendeu antes e falou comigo. A disciplina, ela é amorosa. Está comigo? Nós podemos estar convencidos em nossas mentes de que Jesus nos deu a disciplina. Você pode falar amém nessa manhã e estar convencido de que a disciplina faz parte do discipulado, que a disciplina faz parte da igreja. A gente pode estar convencido disso. Mas ainda, infelizmente, nós temos medo de seguir os ensinamentos de Jesus. Mas ainda nós temos medo de seguir as disciplinas do Senhor. Porque outros instintos nos dizem que a disciplina ainda não é amorosa. Porque ainda há instintos na nossa mente e coração que lá no fundo a gente pensa que ser disciplinado não tem a ver com amor. É quase como que se nós pensássemos que nós somos mais amorosos do que o próprio Jesus. Está acordado aqui? Quando eu pergunto isso é porque eu estou te vendo, tá? A gente pensa que disciplina não é amor. A gente até diz amém, entendi isso no meu consciente, pastor, estou entendendo. Mas por que a gente não pratica isso? Porque ainda há instintos em nós que nos dizem que disciplina não é amor. E aí parece que eu e você sabemos mais o que é amor do que o próprio Jesus. É como se Jesus falasse, olha, se alguém está em pecado no meio da igreja e não quer se submeter e se arrepender, tire ele do meio da igreja. Jesus não está dizendo para essa pessoa não participar de culto, não é isso. Jesus está falando, só não considerem, eles podem vir em todos os cultos, em todas as orações, eles podem vir, só que eles não podem tomar ceia com vocês. Eles não podem ser igreja com vocês. Diz isso para eles. Daí a gente fala, entendi. Mas por que a gente não faz? Porque a gente pensa que nós sabemos o que é amor mais do que o próprio Jesus. Está comigo? Nós pensamos que somos mais amorosos do que Jesus. Agora olha para o pastor Fernando, deixa eu tirar o óculos aqui. Se você pensa que amar não é confrontar o teu irmão, você não ama ele. Porque você está empurrando ele para o inferno.
Se você amasse seu irmão, você iria livrá-lo de ir para o inferno eternamente. Se você ama e não confronta, se você ama e não diz que ele está em pecado, se você ama e não olha para ele e não diz que ele está errado, você não ama coisa nenhuma. Você está empurrando ele para a morte eterna. Nós precisamos reformular os nossos instintos. As Escrituras, elas conectam a disciplina e o amor. Porque em Hebreus 12:6, o autor de Hebreus diz que o Senhor corrige a quem Ele... Mais uma vez, o Senhor corrige a quem Ele... Deus não considera o amor e a disciplina algo conflitante. Deus não conflita amor e disciplina, mas Ele ensina que o amor motiva alguém à disciplina. Uau! O autor dos Hebreus nos ensina que a disciplina nos ajuda a crescer em santidade, em justiça e em paz. Deus disciplina nós para o nosso bem. Em Hebreus 12:10, versículo 10 e 11, ali o autor diz o seguinte: corrijam como bem parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11 de Hebreus 12 diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser algo de alegre, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitando por ela. Então o que a palavra está nos dizendo? Que o amor do Senhor está vinculado à sua disciplina por nós. Em 1 Coríntios 13:6, Paulo fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Em 2 João, capítulo 1, versículo 3, ele diz que o amor é parceiro da verdade. Diga comigo, o amor é parceiro da verdade. Olha para o pastor, Jesus, ele vincula o amor aos mandamentos de Deus. O que Jesus fala em João 14:31, ele diz: assim eu procedi para que o mundo pudesse saber que eu amo o Pai. E ele fala: e como faço como o Pai me mandou. Então Jesus está dizendo: eu vivo a palavra para que o mundo saiba que eu amei o meu Pai. Está comigo ainda? E ele fala agora ao respeito não apenas dele, porque Jesus aqui em João 14:31, ele fala dele. Ele diz: eu procedo dessa maneira para que o mundo pudesse ver que eu amo o meu Pai. Agora Jesus, ele fala ao respeito nosso. Ele diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele fala: aquele que guardar os meus mandamentos e permanecer nele, esse é o que me ama. Está comigo? João, na sua primeira carta, 1 João 2:5, ele fala o seguinte: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando ele. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora olha para mim aqui. Com isso tudo que nós falamos aqui nesses minutos que passaram, o que nós temos entendido? Nisso tudo que nós temos falado do que é ser igreja, o que isso tem causado dentro da sua mente e principalmente dentro do seu coração? Eu olho para você e eu verdadeiramente amo você. Eu sei que talvez palavras como essas, elas nos desafiam. Talvez eu tiro a palavra talvez, palavras como essas esvaziam igrejas e não enchem igrejas. Porque ninguém quer ouvir que está errado. Só que nós somos tão hipócritas que para o nosso corpo, quando nós estamos doentes, nós procuramos médicos que dizem para nós o que nós precisamos. E nós não procuramos médicos que dizem para nós o que nós queremos. Se eu vou numa nutricionista, e eu com os meus 108 quilos, 108 para 110 quilos que eu tenho, eu chego numa nutricionista e eu pergunto para ela, como é que eu estou de saúde? Ela olhar para mim, se ela falar, você está no peso, eu vou amar o que ela vai falar, mas eu sei que ela está mentindo para mim.
e eu vou pagar e vou consultar com um médico que ele possa olhar para mim, ele olhe para mim e fale aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Talvez ele fale, cara, se tu continuar assim, tu vai morrer. Se tu continuar assim, tu vai ter pressão alta. Se tu continuar assim, tu vai ter colesterol alto. Se tu continuar assim, teu ácido úrico vai estourar. Muda a tua dieta. Eu vou falar, esse médico é bom. Tá comigo? Agora nós somos tão hipócritas que nós procuramos lugares, igrejas e reuniões que olhem para nós e dizem que a gente está santo. Que olhem para nós dizendo, continua na pornografia. Continua fumando, continua bebendo. E depois, quando tu tiver câncer, ore e faça campanha para Deus te curar. Continue fumando e bebendo e fazendo coisas erradas. Quando você tiver câncer no hospital, vai pedir para alguém orar por você lá. Talvez Deus vai falar, cara, tu passou a vida inteira te matando e tu nunca te ligou. Continue fofocando, continue mentindo do seu irmão. Continue falando mal dele pelas costas. Continue fazendo isso. Talvez nós gostaríamos de ir em igrejas que nunca apontem para nós, biblicamente, os nossos defeitos, os nossos erros. Agora entenda, Jesus, Ele é o médico dos médicos. Uma igreja que vive o evangelho verdadeiro, ela vai apontar para nós e nos disciplinar em amor, para que nós possamos saber que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Talvez muitos agora levantam um caminho, a bunda dói, porque nós não queremos ouvir que estamos errados. Escute, se o Senhor está agora apontando a tua vida aqui nessa noite, é porque Ele te ama, Ele quer livrar a tua alma do inferno. Se nós entendêssemos o que é o inferno, nós buscaríamos o Senhor como tudo que nós mais precisamos. Se nós entendêssemos o que o inferno é, nós entenderíamos muito, nós agiríamos de uma maneira diferente. Se nós entendêssemos que a nossa vida aqui na terra, 90, 100 anos no máximo, não é comparado a uma eternidade, nós buscaríamos viver uma vida em santidade. O nosso erro é que nós pensamos que a vida se resume a isso. A trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, ter netos, bisnetos e morrer. Existe uma vida eterna que nos espera. E sabe o que é eternidade? Eternidade é algo que nunca passa. E vai ter pessoas que nunca vão passar ao lado de Jesus. Vão ficar sempre, para sempre ao lado de Cristo. E vai ter outros que vão ficar para sempre longe do Senhor. A escolha é qual lado você vai optar. Diante de tudo que nós ouvimos, nós precisamos de uma reorientação radical no nosso entendimento sobre amor. Na Bíblia, o amor com a fé nos leva à obediência. E a obediência é um sinal de amor e fé. Na Bíblia, o amor com a fé nos levarão para a obediência. E a obediência ela é um sinal de amor e fé. Então o amor bíblico leva à obediência, que é um sinal de amor verdadeiro. Pensem, Deus é amor. Estamos juntos? Diga comigo, Deus é amor. Olhe para mim, 1 João 4,16, a gente não precisa abrir. 1 João 4,16 diz que Deus é amor. Quando as pessoas que se dizem que amam a Deus se afastam de nós, nós as amamos mais, as corrigindo e dizendo a elas que Deus é amor. Quando alguém que nós amamos se afasta de nós e nós corrigimos elas dizendo Deus é amor, então nós deveríamos entender que amor é alguém voltar a Deus. Se Deus é amor, amamos as pessoas compartilhando o Evangelho com elas, para que elas possam conhecer a Deus. Se Deus é amor, nós amamos as pessoas corrigindo elas quando elas se afastam de Deus. Se Deus é amor, nós amamos as pessoas até mesmo removendo-as da membresia da igreja quando elas insistem nos seus próprios erros e desejos mais do que elas insistem em Deus. Se Deus é amor, nós amaremos as pessoas e diremos para elas que elas estão se afastando do Senhor e indo para o inferno. Quando a igreja disciplina alguém, a igreja está mostrando o que é amor. Quando a igreja disciplina alguém, ela está mostrando ao pecador para que ele chegue ao arrependimento. Amor, ela está mostrando ao mundo o que é amor pela própria igreja. E ela está mostrando ao mundo também o que é o amor. E que na igreja não pode existir mundanismo.
E o amor por Cristo verdadeiro, ele vai nos levar a um verdadeiro arrependimento. Quando nós disciplinamos alguém no meio da igreja, nós estamos mostrando para a igreja que Jesus ama a igreja. Nós estamos mostrando para aquela pessoa que não é mais igreja que Jesus também ama ela. E nós estamos mostrando ao mundo, a pessoa não cristã, o que é ser igreja. E último ponto, nós estamos mostrando a Cristo que nós verdadeiramente amamos a Ele. Porque nós estamos obedecendo a palavra dEle e estamos representando corretamente o seu reino. O amor de Deus é um amor santo. E toda a igreja, ela precisa ser santa e amorosa. Entenda, não existe amor sem santidade. Deus sempre removeu o pecado da presença dele. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, Deus o que fez? Tirou eles do paraíso. Quando existia uma geração má e perversa na terra, Deus separou Noé dos pecadores. Quando o povo de Deus, que é Israel, pecou, Deus entregou eles nas mãos dos inimigos, cananeus, heveus, filisteus, amorreus, para que eles pudessem se arrepender. Paulo lhe fala que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz isto: é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Está comigo? Por isso nessa manhã nós estamos aqui em família. E o tema desses meses é o que é ser igreja. Quando alguém te dizer, vamos na igreja tal, tu fala, cara, mas será que é igreja mesmo? Será que não é um clube de amigo que depois do culto vai sair para comer pizza? Porque onde há igreja, ali há a verdade, ali há a santidade. Por isso que muitos irmãos que estão no nosso meio aqui, eu falo porque eu sou pastor de quase todos vocês aqui. Muitos aqui eu converso, falo, cara, muda, tu está errado, está em pecado. Ah, pastor, não é para te condenar, é para livrar a tua vida do inferno. Não é para que você pense o que os outros têm falado de você. Irmão, o que os outros falam de mim não gera nada em mim. Agora minha preocupação é o que Deus vê em mim. Está aqui? Eu prefiro ser odiado pelo mundo e ser amado por Deus, do que ser amado por Deus, porque ser amado por mundo e ser odiado por Deus. Faz sentido? Às vezes nós estamos mais preocupados com a opinião alheia do que com Deus pensa de nós. Então ser família é nós termos uma aliança. E se você ainda não é família com a gente, você nem tem que tomar ceia hoje de manhã. E se preciso for, eu falarei para você que você não é família conosco. Porque eu amo você. E amo a família que está aqui. Está comigo? Pastor, mas eu estou em pecado, estou em erro. Que bom que tu sabe. É algo seu e Deus. Peça perdão, se arrependa, te conserte. Antes que a igreja precise te considerar como gentil. Por isso que Paulo fala isso à igreja de Corinto. Se vocês não discernirem um corpo, vocês andarão doentes e andarão enfermos. Fique em pé no seu lugar. Está tudo bem com vocês? A gente vai lançar no telão aqui Atos 5:11. Atos 5:11. Deixa eu tomar água aqui. Quem está comigo? Esse texto que eu vou ler agora vai parecer, mas não é. Não é um chamarisco para domingo que vem, mas vai parecer que é isso, tá? Porque eu vou continuar essa palavra no próximo domingo. Parece, mas não é. O que acontece? Em Mateus 5 aqui, o contexto desse texto é que teve um casal chamado Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade deles e trouxeram o dízimo, ou trouxeram a oferta deles diante do altar.
E eles, quando fizeram isso, eles fizeram para os outros verem que eles estavam sendo fiéis, só que eles reteram a parte correta. Eles vieram mais preocupados do que os outros achassem deles do que realmente o que Deus estava vendo. A palavra correta para isso é, alguém pode me ajudar? Quando a pessoa é preocupada com a sua imagem, me fugiu. Alguém me ajuda, gente? Não. Também não é essa. Pode ser tudo isso, mas não é essa palavra ainda. Quando alguém se preocupa com a sua imagem, vaidade, pode ser isso aí. Tipo assim, alguém preocupado com o que os outros acham dele, e Ananias e Safira fizeram isso. Trouxeram a sua oferta em cima da preservação da imagem deles, da vaidade deles. E quando eles jogaram essa oferta ali, primeiro veio o marido, acho que né? Não vou ler agora, mas primeiro veio um, depois outro. E aí, o apóstolo, quando recebeu aquilo ali, perguntou, vocês trouxeram tudo? Acho que foi até Pedro. Vocês trouxeram tudo? Aí um falou assim, trouxe tudo, aí pô, mentiu, caiu morto ali. Eu acho legal que deviam os jovens, né? Sempre tem jovens na igreja. Os jovens pegaram eles, levou o cara mortinho lá para trás. Aí veio a mulher do cara e ela veio ali. E aí Pedro perguntou, vocês ofertaram antes a parte correta e tal? E ela pegou e mentiu igual ao marido dela, porque os dois já tinham combinado em casa. Aí ele olhou para ela e falou assim, tá vendo aqueles pés ali? Aquele pé do teu marido acabou de mentir e morreu. E vai acontecer contigo agora. Pô, morreu também. Porque eles mentiram, eles vieram trazer uma oferta em cima de uma vaidade, de uma autoimagem. Sou fiel, viu? Tô dando, tá? E aí, morreram. Não estou nem falando de dinheiro, irmão. Esquece dinheiro agora, tá? Tô falando sobre integridade. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo disso e sobreveio o que é ali? Grande temor para o mundo? A toda a igreja. Os irmãozinhos estavam sentados e, eita! Um já meteu aqui, vou fazer um cheque hoje, botar tudo em dia. Veio temor em toda a igreja. Aí quando veio temor em toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desse acontecimento. Aí veio temor na igreja e de todos os outros que ouviram falar isso. Versículo seguinte. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pela mão dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Preste atenção agora. Mas dos restantes, que eram os gentios, ou como os crentes dizem, o mundo, né? Ninguém ousava juntar-se à igreja. Porém, o povo tinha grande admiração por... Olha para o pastor aqui. O que acontece aqui? Vou pregar domingo que vem com mais profundidade nisso, mas só para nós finalizar a palavra hoje de manhã aqui. Os que não eram igreja, eles admiravam a igreja. Falavam, uau, cara, ser igreja, tu viu, eles partem o pão. Eles têm tudo em comum. O carro de um, o outro pode usar se precisar. O que falta para um, o outro que tem mais supre aquele que tem menos. Uau, isso é lindo. Só que o que acontecia aqui, os que eram de fora não ousavam a ser igreja, porque eles sabiam, preste atenção, dá um volumezinho que é importante isso agora. Eles sabiam que ser igreja exigia uma grande responsabilidade. Eles sabiam que ser igreja era ter responsabilidade. Eles sabiam que para ser igreja existia disciplina. Eles sabiam que para ser igreja o amor ele vem com disciplina. Então o que acontecia? O povo todo tinha uma grande admiração pela igreja, mas eles não ousavam ser igreja. Hoje, o evangelho que há lugar de vida, graças a Deus não prega. Mas o evangelho que é muito pregado hoje é de uma porta larga. Vem ser igreja. É fácil ser igreja. Você vem, batiza, você paga mensalidade, você recebe cura. É fácil. Agora, na época bíblica, ser igreja é o evangelho da porta estreita. Que nos custa caro ser igreja. Mas somente para termos a eternidade com Deus. Somente alguém que vai passar a eternidade com Deus, somente passará a eternidade com Deus, quem for igreja. Você pode aplaudir, você pode admirar, você pode ter uma estima pela igreja, mas ainda assim, não é ser igreja. Está comigo? Ser igreja acarreta em responsabilidade. Então o mundo admirava a igreja.
Uau, tu viu como é que eles andam? Tu viu que eles não toleram pecado no meio deles? Tu viu que eles não toleram mentira? Tu viu que eles não toleram fofoca? Tu viu que eles não toleram hipocrisia? Tu viu que eles não toleram imoralidade? Tu viu que tinha um cara que transava com a mulher do pai e eles tiraram do meio da igreja? Tu viu? Vi. Vamos ser? Não, não vão. Porque ser igreja traz responsabilidade. Mas existe um grupo que quer ser igreja, que quer entender o que é responsabilidade e que entende que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Amém? Por isso, mediante tudo que nós falamos hoje, e é apenas a segunda reunião sobre ser igreja, repense nessa manhã, se você é igreja conosco. Quando alguém fala, nem somos família nada, irmão, está muito enganado quem pensa isso. Porque a gente está numa reunião familiar nessa manhã aqui. Se você tem problema com alguém aqui no meio, vá até essa pessoa. Diga para ela o que você tem. Diga para ela que você acha ela cheia. Diga para ela que você acha que ela não te cumprimentou. Diga para ela. Mas fale para ela porque você ama ela. E você não ama porque quer amar. Você ama porque é preciso amar. Porque se temos o mesmo Pai, nós temos uma aliança. Está comigo? Por isso que a igreja não é consumista. A igreja ela é provedora. Amém? Não há como trocar de identidade. Não há como trocar de família. A não ser que você não está sendo alimentado aqui. Ou que você está sendo abusado aqui. Ou que você está sendo violentado aqui. E nenhum de nós está sendo abusado, nem violentado, e muito menos mal alimentado. Acredito que todos estão sendo alimentados nesses dias. Amém? Então, pastor, como que o mundo vai conhecer Jesus? Jesus fala, através da igreja. A igreja é o sal, a igreja é a luz. E Paulo, eu amo isso, esse texto de Paulo, se eu puder, eu vou fazer uma tatuagem nesse texto. Paulo ele fala, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Como que o mundo vai conhecer a Deus? Paulo fala em Efésios 3:10, pela igreja. Amém? Deus é justo. Deus nos ama. E nós vamos orar juntos nessa manhã. Amém? Você que está conosco na live, nós amamos você. Digira essa palavra. E se você quer ser igreja conosco, você é bem-vindo. Temos reunião terça-feira às 8 e domingo que vem às 6:30 da noite. Fica na paz. E você